Oi, boa tarde a todos. Quero começar hoje dizendo o seguinte: quando você lê a Bíblia, o que é que você entende, né? E a Bíblia é um livro fantástico e os seus textos, quando bem interpretados de uma maneira correta, adequada, bem instrumentalizada, eles revelam a nós verdades que podem fazer toda a diferença na nossa vida, né? E hoje eu quero falar de um texto que é muito conhecido e que traz aí para nós uma mensagem de esperança, uma mensagem de conforto, de estímulo, de motivação. E esse texto, ele está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, vai do verso 24 até o verso 34. Eu vou contar a história, depois você pode ler, né? Você pode acompanhar. E se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, é legal, porque eu vou comentar alguns versículos que você pode conferir, então, se o que eu estou falando está ali mesmo, né? Esse texto, ele conta a história de uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia crônica. Muito provavelmente, ao que tudo indica, uma hemorragia menstrual muito grave. Então, você imagina uma pessoa sofrendo de uma hemorragia persistente por 12 anos, a condição em que essa mulher se encontrava, né? E ela ouve falar então que Jesus vai passar ali perto de onde ela mora, e ela decide então ir até aquela multidão e tocar nas vestes de Jesus. Por quê? Porque ela pensava com ela, ninguém falou isso para ela, ela não leu em lugar nenhum. A fé dela dizia para ela assim: não, porque eu sei que se eu só tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. E é exatamente isso que ela faz. Ela vai, se embrenha na multidão, então as multidões seguiam a Jesus ali, né, por onde ele passava, e ela toca. E quando ela toca em Jesus, ela é imediatamente curada, ela sabe que ela ficou curada. Assim como o Senhor Jesus percebe que saiu dele algum poder. Então, algum poder saiu dele em direção a alguém. E aí, Jesus faz uma pergunta muito engraçada. Jesus estava apertado no meio de uma multidão e ele pergunta assim: quem foi que me tocou? E os próprios discípulos, então, ficam, né? Como assim, quem te tocou? Está todo mundo encostando no Senhor. E ele diz: não, mas alguém tocou em mim de uma maneira diferente, porque de mim saiu virtude. E ele continua procurando quem o havia tocado. Aí a mulher, percebendo que ele sabia o que tinha acontecido, ela vai e diz para ele que ela o havia tocado. Tanto que está lá no verso 33. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés de Jesus e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. E aí então Jesus diz para ela assim: filha, a sua fé te curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Gente, essa é a história. Vamos agora interpretar essa história e entender que verdades essa história, que está aqui guardada no Evangelho, que verdades essa história nos traz, né? E eu quero dizer para você o seguinte: eu acredito que a primeira verdade que essa história nos ensina é a seguinte: se nós desejamos cura, né, para as nossas lutas pessoais, sejam elas quais forem, né,
a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer a nossa condição. Aquele que não reconhece que está enfermo, né? Aquele que não reconhece que está enfermo moralmente, aquele que não reconhece que está enfermo espiritualmente, aquele que não reconhece que está enfermo fisicamente, ele não pode obter cura. Como alguém que se entende são, embora doente, pode buscar cura, né? O próprio Senhor Jesus, num dado momento nos evangelhos, ele vai dizer que ele veio para os doentes, não para os sãos. Os sãos não precisam de cura, mas os doentes precisam. Então esse texto ele diz assim: qualquer ser humano na face da terra, em meio às suas lutas pessoais, a primeira coisa que ele precisa fazer é admitir que ele está doente, é admitir que ele está enfermo, né? É admitir que ele precisa de ajuda. A negação da doença não traz cura. A negação da doença nos faz seguir, né, sofrendo pela vida. Se eu nego a minha doença, e uma doença, uma enfermidade é um sofrimento, a negação dessa enfermidade, então, só me faz seguir pela vida adentro, sofrendo. Essa mulher, ela já sofria há 12 anos com essa hemorragia crônica. Então, vamos entender o seguinte: o texto vai sinalizar para a gente que primeiro ela sofria fisicamente. Eu imagino que essa mulher já devia estar muito anêmica, ela devia estar muito magra, muito fraca, fisicamente doente. Então, o texto, ele contempla a possibilidade de que o milagre de Deus está aí para alcançar pessoas que estão fisicamente doentes. Mas ela estava doente também socialmente. Da onde que a gente está tirando isso do texto? Tenta imaginar o casamento dessa mulher. Como é que estava o casamento dessa mulher? Imagina uma mulher com uma hemorragia crônica, uma menstruação crônica, que nunca acaba. Como é que estava o casamento dela? Será que o marido dela, já depois de esperar durante muitos anos, já não tinha arrumado outra pessoa, ou não estava pensando em acabar com o casamento? Então, ela sofria socialmente, ela não podia arrumar um emprego. Como é que uma pessoa na condição como ela ia arrumar um emprego? Então, ela era uma pessoa excluída socialmente, né? A doença dela trazia uma série de inconvenientes que talvez não permitisse a ela sequer o convívio com suas amigas, não é? Então, ela sofria fisicamente, ela sofria socialmente. O texto vai sinalizar para a gente, lá no verso 26, que ela sofria também financeiramente. Olha o que diz o verso 26. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. E em vez de melhorar, ela piorava. Tá? Então a gente pode dizer que financeiramente também ela precisava de um milagre, ela sofria, ela tinha gasto todas as suas economias com médicos que não puderam resolver então o seu problema. E ela sofria também espiritualmente, religiosamente. Por quê? Porque a lei levítica daquela época declarava que aquela mulher, em função da sua menstruação crônica, ela era uma mulher impura. Então, ela tinha que viver afastada do convívio social. Ela não podia ir ao templo, por exemplo, para o exercício da sua espiritualidade, da sua fé, né? Então, é evidente que uma pessoa vivendo nessa condição também estava adoecida ou sofrendo emocionalmente, gente. Ninguém pode viver, né, todo esse sofrimento que ela vivia sem estar profundamente deprimida, abatida, desmotivada, né?
desejando ali que a vida acabasse, né? É importante a gente pensar que uma pessoa que vive dentro de um processo depressivo por muito tempo é uma pessoa que começa a desejar que a vida acabe, porque essa pessoa já se cansou da vida, já se cansou das frustrações da vida, já se cansou de bater cabeça, já se cansou de não encontrar saída, já se cansou de não encontrar um alento, já se cansou de não encontrar um motivo minimamente decente para continuar vivendo. Então, é uma dor muito grande que essa mulher vivia, né? Então, ela sofria fisicamente, socialmente, financeiramente, religiosamente, sofria emocionalmente, né? Ela já era uma pessoa sem paz, sem alegria, ela era uma pessoa sem qualidade de vida, né? E ela estava condenada, se não houvesse esse milagre, ela estava condenada a morrer nessa condição miserável na qual ela se encontrava. Então eu quero dizer o seguinte, entendem agora porque eu comecei dizendo que quem quer um milagre, uma cura, quem quer uma mudança de vida, primeiro de tudo precisa admitir que precisa dela. Precisa estar consciente da sua condição, né? Às vezes a gente quer que a vida melhore, que as coisas sejam melhores, mas nós relutamos em reconhecer a nossa condição, né? Como que um casamento em crise pode melhorar quando um dos cônjuges, por exemplo, não admite que está vivendo em infidelidade? Como que o emocional pode melhorar? Como que uma pessoa pode dormir em paz se ela sabe que nos negócios dela ela está fraudando os seus clientes, ou o empregado está roubando a empresa, agindo de forma desonesta? Como viver em paz, né, quando a gente não admite, às vezes, uma vida de aparências, uma vida mentirosa, uma vida que é construída em cima de mentiras? Como que a gente pode viver bem, ser feliz, né, viver longe do sofrimento, quando a gente não admite um coração encharcado de amargura, né, um coração amargo, um coração desconfiado de todas as pessoas? Então, é fundamental, eu preciso admitir a minha condição, eu preciso olhar para mim às vezes e dizer, estou doente, eu estou mal, né? Eu não estou fazendo o que é certo, isso está trazendo dor e sofrimento para a minha vida, isso está trazendo dor e sofrimento para a minha família, isso está trazendo uma dor e um sofrimento emocional muito grande. Então, a primeira coisa é admitir a sua condição de enfermidade. E nesse aspecto, gente, de acordo com a Bíblia, que a gente estuda a Bíblia diz que ninguém está isento disso. Nós deveríamos parar para pensar o seguinte, o simples fato da gente entender que existe em cada um de nós, seres humanos, a capacidade para o mal, ou a capacidade de fazer o mal, já deveria nos fazer pensar a respeito de quem nós somos e por que nós somos assim. E às vezes a gente fica vivendo que nem aqueles hipócritas, né, que Jesus falou na Bíblia, que é gente que diz, não, eu sou uma pessoa acima de qualquer suspeita, eu não erro, eu não falho com ninguém, a minha visão, minha postura de vida é 100% correta. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o ser humano, todos nós, eu e todos nós, somos pessoas caídas, no sentido de que há em nós uma capacidade para o mal. E é pouco provável que alguém consiga atravessar a vida sem tornar concreto esse mal na vida dos outros, né? Então nós fazemos isso das mais diversas formas.
agindo com preconceito, agindo com desconfiança, com maldade, com desonestidade, com raiva, com ódio, com amargura, com desejo de vingança. Esses somos nós, né? Então todos nós precisamos de cura. Não há quem não há quem esteja isento de reconhecer essa condição. Mas vamos ver o que aconteceu com essa mulher. Essa mulher, ela consegue mudar esse cenário. Essa mulher, ela consegue sair de uma condição de absoluto sofrimento para uma condição de vida restaurada completamente. E como é que isso acontece? Ao que o texto indica, essa mulher, como eu já mencionei a vocês, ela já tinha perdido muita coisa, ela só não tinha perdido uma coisa. A única coisa que a gente percebe que ela não tinha perdido é a esperança. Por quê? Embora ela tenha gastado todas as suas economias com médicos, e em vez de melhorar só tenha piorado, conforme diz o verso 26, no momento em que ela ouve falar de Jesus, a fama de Jesus já havia se espalhado ali, para aquela região da Palestina, e ele era tido como um profeta, como um homem de milagres, um homem de poder, um homem de Deus. Quando ela ouve falar de Jesus, ela faz algo que é maravilhoso, muito interessante. Quando ela ouve falar de Jesus, primeiro de tudo, ela vê ali uma oportunidade de mudança. Ela passa a esperar nele. Agora ela deixa de esperar nos médicos e passa a esperar nele, né? Ela já havia depositado as suas esperanças nos médicos e agora ela deposita a sua esperança em Jesus. E ela faz um negócio interessante que é assim: a fé dela diz para ela assim: se eu só tocar, eu não vou conseguir uma audiência com ele. Eu sou uma pária social porque eu nem no meio das pessoas eu posso estar, porque de acordo com a lei levítica, aquela mulher não poderia estar na multidão. E até por isso que eu dei para essa mensagem, o título dessa mensagem era errado, mas ela fez, né? Ela não poderia estar ali no meio daquela multidão. Mas a fé dela dizia para ela assim: não, se eu me embrear na multidão, ninguém vai saber que sou eu. Se eu me embrear na multidão, se eu ficar incógnita, se eu, em vez de pedir uma audiência com ele, que seria algo impossível, primeiro por ela ser mulher e segundo por ela ser impura, né? As mulheres naquela sociedade da Palestina não tinham voz, né? E além da mulher não ter voz, não ter direito nenhum, ela ainda era uma pessoa considerada impura. Ela não podia sequer se aproximar da multidão, como os leprosos não podiam. E ela fala assim: não, se eu me ficar incógnita, eu me cubro, aí eu vou ali e eu sei de uma coisa: se eu só tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Gente, olha que coisa fantástica. Não havia um escrito que dissesse que se alguém tocasse no manto de Jesus ficaria curado. Não havia uma lei, uma norma, nada. Foi a fé daquela mulher. A fé daquela mulher, né? Então a gente entende pelo texto que ela tinha duas coisas. Ela tinha esperança e ela tinha fé, né? E a fé dela disse para ela o seguinte: se eu só tocar na veste dele, eu vou ser curado. E é exatamente isso que acontece. Ela se embrenha, ela não podia, estava errado aquilo diante da lei, mas ela se embrenha na multidão, se espreme, enfraquecida do jeito que ela estava, toca nas vestes e ela é curada. Então, duas coisas importantes aqui. Em meio às lutas, você pode perder tudo, você pode perder o convívio com as pessoas, pode perder dinheiro, você pode perder saúde física, pode perder um monte de coisa, você só não pode perder a esperança. Porque se aquela mulher tivesse perdido a esperança, e ao ouvir falar de Jesus, ela dissesse para ela mesma: não vai adiantar nada, ela ficaria deitada no leito dela,
esperando a morte chegar, e é isso que ia acontecer, ela ia morrer ali. Então, em meio às lutas, você pode se dar, vou até colocar de uma maneira irônica, mas você pode até se dar ao luxo de perder uma série de coisas, mas você só não pode perder a esperança. Porque se você perder a sua capacidade de esperar pela novidade, de esperar pela solução, de esperar pela cura, de esperar pela renovação, o que te resta é morrer. E a outra coisa que a gente aprende é que ela confiou na sua fé. Então eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Há uma percepção incorreta de que Deus só está preocupado com pessoas religiosas. E a Bíblia não diz isso, gente. A Bíblia diz o contrário. Há uma parábola que o Senhor Jesus conta, que o pastor que tinha 100 ovelhas, um dia ele perde uma, ele põe as 99 lá no curralzinho e vai atrás da que estava perdida. Então entenda o seguinte, Deus está interessado em pessoas que estão perdidas na vida. Deus está interessado em pessoas que estão adoentadas, enfermas, entristecidas, sofrendo nessa vida. Deus está interessado nessas pessoas. Deus quer dialogar com essas pessoas. Deus quer que essas pessoas façam parte do rebanho. Então, eu quero dizer para você o seguinte, se você é uma pessoa religiosa, beleza, você sabe do que eu estou falando, porque você já conhece a Deus, mas se você não é, eu quero dizer o seguinte, presta atenção, Deus está falando com você, Deus vai falar no teu coração, tem hora que você vai falar assim, nossa, da onde que me veio essa ideia, da onde veio essa palavra, e é Deus falando com você. E essa mulher, ela não teve dúvida, quando ela ouviu a voz de Deus dentro do coração dela, quando a fé dela disse para ela, se você tocar na veste dele, você vai ser curada, ela confiou na intuição dela, ela confiou na fé que ela tinha, e é por conta disso que ela experimenta então um milagre na vida dela. E eu quero dizer para você que você tem que fazer o mesmo, né? Você que já é da fé, você que ainda não é da fé, você precisa abrir os ouvidos, né? Nos momentos de maior dificuldade da sua vida, Deus vai estar ali do teu lado falando com você. Às vezes Deus vai estar dizendo para você assim, filho, filha, admita que a sua condição é ruim, admita que você precisa de uma vida nova, de um novo rumo para a vida. Então, me segue por aqui, segue por onde eu vou te mandar. Eu conheço tantas histórias assim, de gente que diante das difíceis encruzilhadas da vida, gente que não tinha fé, gente que não era religiosa, ouviu Deus falar com elas, ouviu uma voz que dizia, olha, é por ali, e ao seguirem aquela consciência, aquela luz, aquele discernimento, elas encontraram salvação para a vida delas. Então entenda que Deus não é propriedade de religiosos, né? Os religiosos não são secretários da divindade, não são donos da divindade, muito pelo contrário, a Bíblia vai dizer com todas as letras que o vento do Espírito sopra aonde quer, como quer, quando quer, ninguém é dono dele, né? E a religião não é dona dele. O que a gente faz na igreja é que a igreja é um ambiente de comunhão, de juntar pessoas que têm a mesma fé, mas isso não nos torna donos da divindade. Então a divindade não tem dono, porque ele é divindade, porque ele é Deus, não tem dono, né? E você precisa saber disso. Então eu quero dizer para você o seguinte, em momentos de crise, momentos de luta, vamos pensar no que o texto está dizendo. Primeiro você precisa reconhecer a sua condição. Se você acha que está ação, você não precisa de cura. Mas se você admite a sua condição, você precisa manter a esperança, e precisa ter fé, precisa confiar, né? Precisa ouvir essa voz que fala dentro de você. Muitos dos nossos aqui na igreja, passando por momentos de dificuldade, precisam lembrar disso. Peraí, o que é que Deus está dizendo? Para onde Deus está apontando? O que é que a minha fé me diz? Precisa aprender a crer, né? Nessa fé que você tem. Eu passei por isso tantas vezes, eu fiz coisas
que eu não sabia direito porque eu estava fazendo, mas eu tinha fé de que era aquilo que precisava ser feito. E de repente tudo se arruma, tudo vai para o lugar, tudo fica certo, né? E a vida então fica melhor. Então, olha que coisa fantástica, não estava escrito, ninguém havia dito isso para ela, ela só confiou na fé que ela tinha, né? E isso fez toda a diferença. E qual é o final da história, gente? O final da história é que ela, essa mulher adoentada, deprimida, essa mulher financeiramente acabada, socialmente excluída, né? Ela toca em Jesus, Jesus percebe, e Jesus vira e diz: quem tocou em mim? E ela não foge dele, ela vai até ele, olha que bonito, ela vai até ele, ela se ajoelha diante dele e diz a verdade. É isso que a gente precisa fazer, a gente precisa aprender a chegar na presença de Deus, na presença de Jesus, e dizer a verdade sobre a nossa vida. Por quê? Porque Jesus tem um toque pessoal na vida da gente. Deus não nos atende de baciada, né? Deus não está de saco cheio dizendo: meu Deus, mais uma oração para eu atender. Não. Deus nos olha como um pai olha um filho. E como é que um pai olha um filho? Um pai olha um filho de maneira muito carinhosa, muito cuidadosa, de maneira generosa. Pais não têm soluções de baciada para os seus filhos, têm soluções pessoais, né? Atendendo cada um dentro da sua faixa etária, dentro de suas necessidades, porque um filho de 5 anos tem necessidades diferentes de um filho de 15. Então está garantido, o texto mostra para a gente que o socorro foi muito preciso para aquela mulher. Foi um toque pessoal de Deus na vida dela, solucionando aquele problema. E o mais bonito de tudo está lá no verso 34, quando Jesus diz assim: então o Senhor Jesus disse: filha, a tua fé te curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A mulher, que era então uma pária da sociedade, uma desconhecida, uma mulher proibida de se aproximar das outras pessoas por causa da sua impureza física, agora é tratada como filha. O Senhor Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Filha, você ouviu falar de mim, mas você fez algo. Então Jesus está sinalizando para ela como foi importante ela não só crer, mas fazer aquilo no qual ela acreditava, porque ela acreditou que se ela tocasse ela seria curada, mas ela não só sabe disso, ela vai e faz isso, né? E aqui tem uma outra verdade importante do texto: não adianta saber sem fazer. Se você sabe, precisa fazer. Não adianta saber ficar de braços cruzados. Então, o Senhor Jesus diz para ela: filha, você não é mais uma enjeitada, uma pária, você é filha de Deus. O Senhor Jesus declara para ela que agora ela vai ter uma nova vida. Ele diz: a tua fé te salvou. Você ouviu, você creu, você veio, e agora a sua vida vai ser diferente. Você está livre do seu sofrimento. Então agora, toda aquela dor que eu mencionei no início dessa mensagem, todo aquele sofrimento teve fim, né? E eu quero terminar essa mensagem dizendo o seguinte: o mesmo está proposto para mim e para você, para pessoas de fé religiosas como eu, para você que é uma pessoa que talvez nunca tenha se preocupado com a sua espiritualidade, né?
Mas se você ouvir a voz de Deus no seu coração, não rejeite. Aceite. Sonda. Venha, se aproxima. Veja o que acontece. Como o texto diz, não adianta saber e não fazer nada. Então eu quero dizer para você hoje que está em meio às lutas da vida, sejam elas lutas, enfermidades físicas, seja porque você está se sentindo socialmente desencaixado, desconectado, para você que está financeiramente quebrado, como essa mulher esteve, para você que está emocionalmente quebrado, eu quero dizer para você, não perca a esperança, tenha fé, ouça a voz de Deus no seu coração e, acima de tudo, saia do lugar, faça o que precisa ser feito, caminhe, Como eu disse, se ela tivesse acreditado que isso fosse possível, mas não tivesse saído do seu leito, ela teria morrido ali. Então, não desista. Vá até Jesus. Coloque a vida diante dele. Não esconda nada, coloque as coisas de verdade, seja honesto. Às vezes a gente tem que dizer para ele: Pai, estou doente. Pai, eu sou um filho doente. Pai, eu sou uma filha doente. Pai, eu sou um filho moralmente doente, uma filha moralmente doente. Eu sou uma filha e um filho emocionalmente doente. Preciso do teu socorro, preciso desse toque pessoal da tua graça na minha vida. E eu tenho certeza que você vai encontrar. Esse texto está aqui para dizer que ninguém está excluído dessa graça. Essa graça é para mim, essa graça é para você. Basta manter a esperança, basta crer, e basta lembrar que não adianta saber sem fazer. Tem que saber e tem que fazer. Então, se você crê, vá atrás do que você acredita. E o milagre se dará. O milagre vai alcançar a tua vida. Tá bom? Quero que você medite nessas palavras e eu quero terminar com uma breve oração. Pai amado, obrigado por esse texto maravilhoso. Obrigado pelas verdades lindas que esse texto guarda e do como elas são apropriadas para a nossa vida. Venho pedir que o Senhor socorra a mim, que o Senhor socorra a todos aqueles que nesse momento admitem a sua condição de pessoas enfermas, ó Pai. Que admitem a sua condição de pessoas enfermas moralmente, enfermas emocionalmente, enfermas fisicamente, espiritualmente. Que a tua voz fale dentro de nós, que a voz do teu Espírito ecoe dentro de nós e nos conduza para a salvação, nos conduza para a cura, nos conduza como essa mulher foi conduzida para ter uma vida completamente restaurada, porque foi isso que aconteceu com ela. Ela teve o físico curado, ela teve as suas emoções curadas, ela teve a sua vida financeira reorganizada em função da sua cura, ela foi aceita socialmente novamente. E esse é um milagre, ó Deus, eu tenho certeza que muitos dos que nos ouvem hoje nessa mensagem estão precisando. E eu peço que a tua voz, a voz do teu Espírito Santo, fale ao coração delas, em nome de Jesus. Mas, ó Deus, pedimos que o Senhor nos conduza em segurança ao longo dessa semana, nos livre dos perigos desta vida, dos homens maus, das ciladas espirituais contra a nossa vida, que possamos viver essa semana com paz de espírito, com forças renovadas, em nome de Jesus. Que a cada dia possamos sentir a tua graça, a tua bondade e, acima de tudo, a tua voz respondendo às orações que nós fazemos. Fica com os membros da nossa comunidade que estão fisicamente doentes e os restaura em nome de Jesus. Sejam com os membros da nossa comunidade que estão emocionalmente adoentados, debilitados, deprimidos. Seja com aqueles que estão
vivendo no pecado, na imoralidade, que estão moralmente doentes. Restaura-nos a todos, porque todos nós precisamos ser edificados no Senhor. Esse é o nosso pedido, ó Pai, pedido que vem juntamente com toda a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito de bom, gratidão porque o Senhor não tem dono, gratidão porque o Senhor é de todos aqueles que te buscam, de todos aqueles que te querem, e nós somos gratos ao Senhor por isso também, em nome de Jesus. Que o Senhor receba toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, a nossa admiração, o nosso reconhecimento para a glória do Teu nome. Que o amor de Deus o Pai, que as ternas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus sejam sobre a vida de todos nós, de toda a sua igreja que se reúne debaixo do Teu nome, agora e para todos sempre. Amém. Gente, obrigado aí da companhia de vocês. Para quem acompanha o Face da igreja lá, nós temos as lives sobre espiritualidade e saúde emocional toda quinta-feira às 21 horas, uma livezinha de meia hora, então nada complicado para você acompanhar. Então procura lá, né, o Face da Igreja Evangélica Menonita de Campinas. Se você der um seguir lá, você vai ser avisado das lives, tá bom? Então, a todos da minha comunidade, um forte abraço aqui do pastor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Precisando, estou aqui à disposição. Tomem cuidado, tomem a vacina e vamos renovar, né, o nosso ânimo, a nossa esperança, porque esse momento difícil está passando, graças a Deus. Então, um grande abraço, um desejo aí de uma excelente semana a todos vocês, em nome de Jesus. Grande abraço, até mais.